Fala galera do primeiro colegial, professor Alf com vocês de Sociologia. E hoje a gente vai voltar para a nossa disciplina, especificamente para a apostila 1B, quando estudávamos então o capítulo 4. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 para falar do tema religião. Em geral, na aula passada e na retrasada, a gente tratou do tema da cultura, os seus aspectos diversos, né? O que significa cultura, os seus significados mais gerais, o seu sentido ligado, né, ao homem, o que é a cultura material e imaterial, como que as escolas na sociologia tratam o tema da cultura e, em geral, né, os aspectos positivos e negativos que ela representa. Hoje, no capítulo 5, a gente trata desse tema tão rico, tão diverso, tão abrangente, tão ao mesmo tempo complexo e polêmico, que é a religião, ok? Veja, a religião, ela está muito ligada também ao campo da cultura. Quando a gente entende a cultura como tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem cria, tanto o aspecto material quanto o aspecto imaterial, a religião ela pertence talvez ao sentido mais fundamental da nossa evolução, ao sentido mais fundamental da nossa capacidade de desenvolver nossas emoções e a nossa própria narrativa de explicação do mundo. Talvez ela represente o primeiro esforço de tentativa de ordenamento do mundo a partir da criação de um sentido. A religião pertence também ao campo da moral, ao campo das regras sociais, da organização, né, dos valores, das regras que estabelecem a conduta do homem em sociedade. Assim também ela determina um norte, uma direção a partir da qual o homem deveria viver. E estabelece também os primeiros grandes critérios, né, ou ordenamentos sociais que vão dirigir aquilo que é entendido como certo, daquilo que é entendido como errado, daquilo que é aceito como normal e daquilo que não é aceito como normal. Na obra do sociólogo Émile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele entende que a religião é o principal fato social do homem, ou seja, a religião é o principal fenômeno coletivo que ordena a vida social, sendo presente em todas as épocas, em todas as sociedades, em todas as épocas entre aspas, né? A partir do seu surgimento na história, e aí não sabemos datar precisamente todas as religiões quando surgem, mas a religião ela passa a ter um papel fundamental no ordenamento social, na forma de organização da sociedade, no estabelecimento das regras, sobretudo morais. Então é ela que define, a partir do seu poder, né, aquilo que é aceito como normal e aquilo que não é, aquilo que é marginalizado. Bom, o que o Durkheim buscou determinar a partir da sua escola funcionalista, né, do pensamento funcionalista, seria o papel que a religião desenvolve na sociedade, o papel que ela desempenha, o sentido que ela tem. E ele é o principal fundamento de ordenamento da vida social na história do homem. É claro que a religião vai perder o seu poder de direção da sociedade a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo, quando surgem os estados laicos e o poder político se afasta do poder religioso. Nós vamos ver na história como que o enfraquecimento das religiões vai abrir no homem uma crise, né? A crise, na verdade, que a religião gera foi discutido por filósofos como Nietzsche, Freud, né? O próprio Schopenhauer. E uma das ideias do Nietzsche, né, é que a morte de Deus, como ele chama, a crise das religiões criou no homem um niilismo, um sentimento de nada, um abandono, né? E esse desamparo tem que ser superado, segundo Nietzsche, por uma nova ética, né? Que ele desenvolve a ética do além do homem, né? Do homem superior. A filosofia de Nietzsche a gente vai estudar mais especificamente no ano que vem, e aí voltaremos a ela, embora eu vou falar um pouco mais da religião para Nietzsche mais tarde, né? Que esse é um tema que a gente vai ainda trabalhar de maneira mais específica. Então, de certa forma, a religião ela está presente muito no próprio desenvolvimento da espécie. Se a gente entender que ela está ligada principalmente ao sentimento, às emoções que estão voltadas para o interior do homem, ou seja, a sua tentativa de explicar o mundo, a sua necessidade de explicar o mundo, ela está ligada ao problema do sentido da própria vida,
como o homem atribui sentido, significado ao seu próprio mundo. A religião busca explicar o lugar do homem no mundo e assim dar a ele um território, dar a ele uma conformação. Ela busca também justificar os eventos históricos, explicar os eventos históricos a partir de uma legitimidade, a partir de uma justificativa. Então é claro que na nossa racionalidade, né, na nossa própria capacidade de pensar o mundo, a religião teve um papel fundamental na evolução da sociedade, ou seja, no desenvolvimento da vida social, no próprio desenvolvimento dos estados, no desenvolvimento da moral e no ordenamento da nossa vida, dando ao homem um sentido, né? Atribuindo a ele um sentido, o que significa que ela passou então a possibilitar uma maior ordenação, organização da nossa vida, tanto social quanto também psíquica, né? Porque ela dá um conforto e um sentido na medida que ela explica os eventos históricos, os eventos humanos. Bom, é claro que a religião também, ela tem uma diversidade enorme. A gente pega, né, os casos da cultura oriental, onde dezenas de religiões aparecem, assim como na cultura africana, né, na cultura ocidental, e as religiões vão se desenvolvendo na medida em que a própria humanidade se desenvolve. Assim existem tantas religiões como existem tantos povos, o que significa que não há uma religião verdadeira no sentido superior da palavra, mas sim diversas formas de crenças, manifestações, né, da própria fé. E é aí que o homem, de alguma forma, acaba vivenciando, né, a sua experiência de acordo com a cultura. Por isso que a religião está associada ao campo da cultura, porque ela está associada a uma diversidade de sentido, de criação, de produção da própria história da humanidade. Na visão de Schopenhauer, que é um filósofo do século XIX, a religião é uma necessidade humana, entendendo que o homem não é um ser inteiramente racional, pois não é um ser capaz apenas de calcular, medir, mas o homem é um ser emocional, pulsional, né, marcado por tensões internas, pulsões e necessidades emocionais. A religião seria então uma necessidade que pertence ao aspecto metafísico do ser humano. Ou seja, na medida em que não conhecemos o sentido verdadeiro de nossa existência, a religião, ela é algo que o homem projeta para si um lugar no mundo. O homem tem necessidade de crer, necessidade de projetar para si algo além de si. Por isso a palavra metafísica significa além do físico, e a religião é uma necessidade metafísica do ser humano. Daí o tanto de igrejas, né, que existem no mundo, o que não quer dizer que ela seja uma verdade, isso é um outro aspecto, mas quer dizer sim que o homem precisa dessa ilusão. Mesmo ela sendo uma ilusão, o homem necessita dessa ilusão, né? De certa forma, Schopenhauer também vai falar não só do aspecto ilusório da religião, como do aspecto necessário dela para a humanidade, mas vai falar também das diferenças entre as religiões, né? Dos aspectos mais profundos ou menos profundos. Afinal, elas possuem uma sabedoria gigantesca, e grande parte da sabedoria do homem está lá, abrigada nas religiões. Por isso, mesmo que a gente não tenha nelas um significado verdadeiro, isso não significa que ela não tenha valor, né? Porque elas têm, tanto quanto a mitologia, uma grande capacidade de explicar o mundo e de abordar de forma poética também, né, o conhecimento do homem sobre o mundo. É nesse sentido que a religião é uma riqueza também na produção do conhecimento humano, certo? O Schopenhauer cita muita obra Eclesiastes da Bíblia, como que aquela obra escrita por Salomão descreve a natureza humana, a miséria, a vaidade, o egoísmo, a ganância, a ilusão da vida, e como que ela coloca, né, na sabedoria, na busca da fé, do autoconhecimento, uma grande capacidade do homem entender e contemplar a sua existência. Então, na verdade, as religiões não são alvos de desprezo, mesmo que não sejam verdadeiras. São sim uma riqueza cultural muito grande da humanidade e precisam ser compreendidas. Próximo aula eu vou voltar a esse tema, falar mais do campo sociológico e filosófico, tá, que esse assunto suscita. Valeu, galera, até terça, um abraço do Alfa.